Tudo bem. Pessoal, então, nós vamos falar um pouquinho das fórmulas químicas, então, tá? Só para a gente definir, só para definição, vamos colocar aqui, então, fórmulas químicas. Ô, Existe Kazi, Oi. você tá na sua casa? Tô. Por quê? Nada. Vamos lá, ó. Existem algumas fórmulas químicas. A fórmula que nós mais utilizamos é a fórmula molecular. Vou colocar para vocês aqui a fórmula molecular da água. Essa é a fórmula molecular, por quê? Porque ela mostra a molécula, né? E essa molécula é constituída por 3 átomos. 2 átomos de hidrogênio e 1 oxigênio. Então, aqui nós temos a nossa fórmula molecular. A fórmula mais utilizada. Então, essa daqui a gente chama de fórmula molecular, ok? Dentro dessa fórmula molecular, nós podemos apresentar várias outras fórmulas. Uma outra fórmula que a apostila não traz agora para vocês, ela traz a fórmula centesimal e a empírica. Mas para a gente chegar nessas duas fórmulas, é preciso que vocês entendam, conheçam a fórmula molecular e eu vou mostrar para vocês também a fórmula eletrônica. Essa fórmula eletrônica, ela mostra os elétrons existentes na molécula na sua última camada, que é a camada de valência. Como? Ó, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. E o hidrogênio tem 1 elétron na sua camada de valência. Então, aqui nós vamos ter a ligação existente entre esses 2 átomos, né? E essa fórmula eletrônica, ela está me mostrando, então, os elétrons. Então, mostra os elétrons na última camada de cada átomo. Você pergunta muito pra ele, ó. Falei assim, que aí vamos falar. Mostra, então, os elétrons da última camada de cada átomo e as ligações que existem entre eles, tá? Isso é o que a gente chama de fórmula eletrônica. Mas nós temos ainda a fórmula estrutural. A fórmula estrutural, ela mostra as ligações que existem entre os átomos. Então, ó, aqui eu tenho o oxigênio, o hidrogênio e o hidrogênio. Aqui ocorre uma ligação e aqui ocorre outra ligação. Então, ela está me mostrando, mostra as ligações que ocorrem entre os átomos, tá? Então, nós temos aqui 3 fórmulas que mostram a mesma substância. Fórmula molecular, que mostra a molécula. Essa molécula é composta por 3 átomos, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A fórmula eletrônica, que mostra os elétrons existentes na última camada, né, de cada átomo. O oxigênio com 6 elétrons e cada hidrogênio com elétron. E mostrando aqui o seu compartilhamento. E a fórmula estrutural, que mostra as ligações que acontecem entre os átomos, tá? Então, essas são 3 fórmulas são 3 fórmulas químicas para mostrar a mesma substância. Mas aí existe ainda o que nós chamamos de fórmula centesimal. Como assim, prof? Vamos lá, então. Vocês querem que tire a foto do quadro?
Sim, prof, por favor. Sim, prof. Tá, Eu vou Sim, falar isso agora. prof. Sim, prof, manda lá, fazendo favor. vou mandar. Tô mandando já. Faltou falar só o professor Helena agora. Tudo dormindo. Aí, ó, é o Zoom aí, ó. É isso aí, ó. Já mandei. Agora, vamos falar então um pouquinho da fórmula centesimal. Como que ela aparece aí para você. Vou continuar com a substância água, tá? E aí, fórmula centesimal. Ouvi daqui de casa, assim, da escola. E o sino está comprido agora. A fórmula centesimal, ela mostra a porcentagem de cada átomo existente na molécula. Como? Vamos lá. Tenho a água, que é o que a gente está utilizando. H2O. Essa molécula de água tem uma massa igual a 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, e são 2 hidrogênios, mais 1 vezes 16, que é a massa do oxigênio, e são um oxigênio. Prof, onde que eu acho isso? Tabela periódica. 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 16, 16. 2 mais 16, 18 gramas. Ok. 18 gramas é toda a minha molécula. Então, isso aqui corresponde a 100%, tá? Mas, prof, quanto de hidrogênio que tem dentro dessa molécula de água? Então, vamos lá. É fácil calcular. Eu tenho 18 gramas, que é o meu total, que corresponde a 100%. Qual que é a minha massa de hidrogênio? Ó, 2. Então, 2 gramas corresponde a X. Multiplico cruzado, 18x é igual a 200. X é igual a 200 dividido por 18. Quem pode fazer essa conta para mim aí? X é igual? Vou fazer aqui, prof. Tá. Dá uma dízima, dá 1,1. 1, 11,1%. É 11, é verdade, perdão. 11,1. Desculpa. 11,1%. Então, dentro da molécula de água, o total em porcentagem que nós temos aí de hidrogênio corresponde a 11,1%. Se hidrogênio é 11,1%, como a molécula é formada só por 2 átomos, eu não preciso fazer nem outra regra de 3. O que eu já chego? Eu já vou fazer o quê? Que o meu oxigênio é igual a 100% menos a quantidade de hidrogênio. Só são 2 átomos. 11,1%. Que vai dar 89? E 88,9%. 88,9% para ser mais exato aqui. Então, o que a gente tem aqui? Que dentro da molécula de água, 11,1% equivale à quantidade de hidrogênio e 88,9% corresponde à quantidade de oxigênio. Isso é minha fórmula centesimal. Beleza? Beleza. Se fosse um composto formado por mais de 2 elementos, a gente vai fazendo as regras de 3 até chegar no último elemento, tá? Então, se fosse formado por mais de 2 elementos, a gente vai fazendo a regrinha de 3, comparando aqui as massas, até chegar no último elemento, que daí a gente faz a subtração.
E a última fórmula que a apostila traz aí para vocês é a fórmula empírica. Prof, você tirou a foto? Ah, não tirei. Não tirei, vou tirar. Deixa eu tirar. A última é a fórmula empírica, ou também conhecido como fórmula mínima. Aí eu vou explicar para vocês. Vamos lá. A fórmula empírica ou também chamada de fórmula mínima, mostra o número de átomos inteiros dentro de uma molécula, tá? Então, mostra o número mínimo de átomos inteiros, ok, dentro de uma molécula. Como assim, ó? Eu vou colocar água porque a gente está utilizando a água desde sempre. Mas ela não vai ser o único exemplo que eu vou usar agora. Vou colocar aqui a gasolina, não, vou colocar o etanol, C2H6, o etano, vou colocar a gasolina, vou colocar o ácido sulfúrico, vou colocar o ácido nítrico e vou colocar a glicose. Por que que eu escolhi outras moléculas agora para estar fazendo com vocês? Porque só a água, ela não é um exemplo que vai conseguir explicar bem certinho para vocês. Então vamos lá. Eu tenho aqui, dentro da molécula de água, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? Eu quero descobrir qual que é a fórmula mínima dessa molécula de água. Eu vou dividir esses números aqui e o meu resultado tem que ser todos os números inteiros, tá? Existe algum número que eu consigo dividir o 2 e o 1 e esses números ainda continuam inteiros? Sim ou não? Tipo, dividir o 2 e o 1 por eles ou eles pelo 2 e pelo 1? Não, um número que seja comum para os dois, que eu consiga dividir o 2 e consiga dividir o 1 por um número que o resultado vai ser inteiro. Só o número 1, eu acho. Só o número 1. E vai mudar alguma coisa se eu dividir isso aqui por 1? Não. Não. Se eu dividir isso aqui por 1, continua sendo H2O. Ou seja, a água já está na sua fórmula mínima. Por quê? Não existe nenhum número que eu consiga dividir 2 e 1 e seja átomos inteiros. Então, ele já é um número mínimo dentro da sua molécula. Mas aqui no etano, observe, eu tenho 2 carbonos e 6 hidrogênios. Existe um número que eu consiga dividir 2 e 6 e eu vou ter resultados só números inteiros? 2? 2. 2 dividido por 2 vai ser 1. 1. E 6 dividido por 2 vai ser 3. 3. Então, eu chego na fórmula mínima do C2H6. Essa é a fórmula mínima, ou fórmula empírica. Então, quando eu estiver falando do CH3, é a mesma coisa
que eu estiver falando do C2H6. Só que aqui ele está na minha fórmula mínima. Entenderam como que a gente chega na fórmula mínima, na fórmula empírica? Aham. Gasolina, aqui o octano. C8H18. Que número que eu consigo dividir aqui e eu vou chegar no número mínimo? 2 também? 2. Vai dar C4H9. 4, 9. Essa é a minha fórmula mínima, minha fórmula empírica. Glicose, C6H12O6. Por quanto eu consigo dividir? Por 6. Por 6, muito bem. Eu chego em CH2O. Então, isso aqui e isso aqui são as mesmas coisas, tá? Só que aqui eu estou na minha fórmula empírica. H2SO4. E aí? Por 2. Mas aqui eu tenho Pera, tem um. Então é por 1. por 1. Então, esse aqui já está na fórmula mínima. Tá? Então, esse aqui já está na fórmula mínima. E o HNO3? Por 1 também. Por 1 também, que também já é a fórmula mínima. Entenderam? Sim, Eu prof. entendi. Entendi. Bem tranquila essa matéria, não tem muito segredo aqui dentro dessa matéria. A apostila nem traz as primeiras, tá? Que eu expliquei para vocês. Ela só traz para vocês aí a fórmula centesimal e a fórmula mínima ou estequiométrica que ela traz aí para vocês, tá? Ela não traz como fórmula empírica, mas esse nome aparece bastante aí para vocês. Então aí a fórmula centesimal está explicado, tudinho. Traz alguns exemplos na apostila de vocês. Traz um aprender sempre bem legal. A fórmula mínima também tem aí um aprender sempre. E na fórmula mínima, ele até traz para vocês uma outra maneira de resolver, tá? Como que ele traz para vocês aí? Ele traz para vocês encontrarem a porcentagem de cada átomo dentro da substância e depois dividir pelo seu número dentro da molécula. Também vocês conseguem chegar na fórmula mínima desse jeito. Eu acho mais fácil a gente fazer assim, tá? Mas quem quiser encontrar a fórmula empírica e depois dividir pelo seu número de átomo, sem problemas, tá? Sem problemas também. Deixa eu ver os exercícios. Se tem algum aqui que vocês vão ter mais dificuldade de fazer. O exercício 1, fórmula percentual, bem tranquilo. O exercício 2, também vocês conseguem fazer, e o 3 também. Deixa eu ver o outro módulo. O outro módulo, ele é um pouquinho mais complexo. Mas eu acho que eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho aí para estar fazendo. Eu vou fazer só o exercício 2 com vocês, tá? Vamos lá. Eu vou tirar a foto, que eu esqueci, e vou fazer o exercício 2 do módulo 21. Que o exercício 2, ele calcula daquela outra maneira que eu falei que a apostila traz. Vamos lá, então. O exercício 2 fala assim, ó. Um composto contém 72,4% de A. Então, traz aí para vocês A igual a 72
27,4%. E o composto B traz 27,6%. Tá, então ele já trouxe para vocês 27,6%. A porcentagem dos dois compostos, dos dois componentes aí, para vocês estarem descobrindo a fórmula mínima. Bom, e aí, sabendo-se que as massas atômicas de A e B são respectivamente 36, esse aqui tem uma massa igual a 36,2 gramas, e esse aqui tem uma massa igual a 9,2 gramas. Qual é a fórmula empírica do composto? Primeira coisa, a gente tem que fazer o quê? Descobrir o número de mols de cada um deles, né? Como ele não te deu nenhuma molécula, o que que vocês vão fazer? Vou pegar o A e vou dividir a porcentagem que ele aparece, vou dividir pela sua massa, que é 36,2. Então, eu dividi a porcentagem pela massa. Quando eu divido a porcentagem pela massa, eu descubro o número de mols dessa solução. Quantos mols que vai dar? Vocês fazem a divisão aí para mim? 72,4 por 36,2. Quanto dá? 2. 2. Então, eu tenho 2 mols de A. O B, eu vou pegar a porcentagem dele também, que é 27,6, e vou dividir pela sua massa. E vou achar o número de mols, que é igual a 3. 3. Bom, feito isso, eu consigo chegar na minha fórmula mínima, que é A, 2, B, 3. Essa é a minha fórmula mínima, ou fórmula empírica. Tranquilo? Tranquilo, prof. Tranquilo. Então agora eu vou abrir um espacinho no Que é Mágico para vocês postarem os 2 módulos desse capítulo, tá? Que é o módulo 20 e o módulo 21. Esse aqui é o exercício 2 do módulo 21, tá? E eu já vou subir também o primeiro videozinho da primeira aula lá na plataforma. E vocês já viram que está lá o espaço para colocar os 3 exercícios da primeira aula também, né? Eu não tinha visto, eu vou olhar agora. Tá, já tá tudo lá então. Certo? Certo. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar que eu tô aqui à disposição de vocês, tá? Ok. E aí a gente Ok. encerra hoje, então, a apostila 7 de Química. As próximas aulas, tudo na apostila 8. Vai ficar mais fácil de vocês já estarem acompanhando. Até! Tchau, tchau, prof. Tchau!